Pode. Tem que ser animado, hein? Tá? Tem que ser animado? Tem que ser animado. Não Um consigo. pouco animado. Fala, galerinha. Eu tô com com um bordão, tipo, fala, galerinha, entendeu? Fala, galera abençoada e tal. Não vou conseguir, não. Tá, vamos lá. Não vou conseguir, Tipo youtuber. Diego. Vai sim, vai sim. Qual cara Fala, faz? oi, Vou me gente, assustar tudo com você. bem e tal. Faz o que você quiser, que a gente vai. Fala, galerinha abençoada, Diego Fortes e hoje Cíntia Fortes com mais um vídeo pro... Você tá rindo por quê? Eu tô indo pra galera. Ué, meu Deus, não tô entendendo nada. A galerinha abençoada. A galerinha abençoada, é uma galera abençoada, né? Então vai de novo. De novo. Peraí, eu não tenho que rir? Tem que rir, claro, porra. É Mas melhor por que rir. você achou ruim? É porque você ficou rindo que nem uma... Parece que eu sou um palhaço, eu tô falando aqui. Eu tentei ser simpática, tá? Eu Tá, não vou vamos de rir, novo. Fala, galerinha abençoada, Diego Fortes, e hoje eu tô aqui com a minha Cíntia. amada, digníssima Cíntia Fortes, pra gente estar falando de um assunto muito interessante. A gente vai falar com vocês alguns tópicos Todo mundo pergunta, né? que muita gente tem perguntado pra gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, sobre como é o trabalho na área da beleza aqui nos Estados Unidos. Então, antes da gente começar, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no nosso canal, né, Cíntia? Isso aí. Deixa o seu comentário, a sua Pode também curtida. procurar nosso Instagram, que tá aqui embaixo. Isso, nosso Instagram vai estar em algum lugarzinho aqui da Tem tela. o meu, o do Diego e o dos nossos salões. Pra você conhecer Exatamente. o nosso trabalho também. Acho que a gente vai estar gerando bastante conteúdo aqui. A gente está decidido, né, Cíntia? Ele tem mais Muito decidido que eu, empolgado. mas eu vou fazer... Eu tô tipo meio que quase forçando ela para fazer vídeo. Porque a Cíntia adora fazer vídeo, tá, gente? Então, deixe seu like, seu comentário pra gente impulsionar esse canal aqui. Isso aí. E a gente trazer mais conteúdo E diretamente comenta- aqui de Orlando. E é legal você comentar o conteúdo que tem interesse, né? Exatamente. Que a pessoa quer saber. Se você tiver sugestões, né, de vídeos, por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo, que a gente vai fazer o possível e o impossível para estar gravando. E pra estar respondendo. Exatamente. Então, depois da vinheta, não saia daí e vem com a gente. Então, galera, pra quem não conhece a gente, meu nome é Cíntia Fortes. Esse é meu esposo Diego Fortes. Nós trabalhamos na área da beleza já há 11 anos. E depois de praticamente 10 anos de trabalho, nós resolvemos imigrar para os Estados Unidos e começar a nossa carreira aqui também, trazer a nossa empresa para cá. Então, a gente realmente sabe passo a passo de como é tá mudando de país, né? E continuar na sua profissão, continuando na sua profissão. Nós amamos a área da beleza, que inclusive nossos salões no Brasil continuam funcionando exatamente. a todo vapor. Nós somos especializados em mega hair. Porém, tudo que a gente vai falar aqui é o que compreende um cabeleireiro normal ou uma manicure, esteticista, todo mundo que trabalha na área da beleza. A gente vai falar pra vocês, basicamente, tudo que é preciso para você estar trabalhando, mudar de país e conseguir exercer a sua função, a sua profissão aqui. Bom, galera, então como a Cíntia falou, nós imigramos para cá, temos vivido uma experiência aqui, né, aprendido como fazer essa parte de legalização, do salão, de como trabalhar, porque aqui as regras são bem diferentes, né, Cíntia? Bem diferentes do Brasil. E então tem sido um tempo de muito aprendizado. Por conta desse tempo, né, de experiência que a gente tem no Brasil, as nossas redes sociais começou a ter um resultado muito bacana de muitas pessoas entrando em contato conosco, inclusive o que despertou em nós, né, para que pudéssemos vir aqui e conhecer um pouco do mercado da beleza, foi justamente o fato das pessoas entrarem em contato com a gente nas redes sociais, que moram aqui em Orlando, Miami e até outros estados, né, Cíntia, aqui da América, e a gente começou a entender como funciona o mercado da beleza aqui. O público é o primeiro ponto que a gente quer falar sobre o público aqui nos Estados Unidos. Nós temos 3 tipos de público, praticamente, que é o público brasileiro, o público hispano e o público americano. Hoje, atualmente... Que dá pra tirar várias vertentes dentro desses públicos também, né? Exatamente. Dá pra poder, dentro do americano, separar, enfim, a gente tá tentando resumir para ser claro. Né? Exatamente, mas hoje, né, o nosso trabalho, como o nosso trabalho é um trabalho específico com mega hair, aqui nós trabalhamos com extensões de cabelo, então
hoje a gente tem alcançado um público muito grande brasileiro. Sim. Né, Cíntia? Um público que vem aqui. Só que muitos hispanos têm interesse. Entram em contato, tem feito, a gente está tendo bastante contato, feedback deles interessados na técnica, interessados em fazer com a gente. Só que realmente o nosso maior público é o brasileiro. Exatamente, o nosso maior público é o brasileiro e o americano já tem um comportamento um pouco mais diferente. Tem um público americano que coloca mega hair, né, mas é um público um pouco diferenciado. Então a gente ainda está em fase, né, de teste para aprender o comportamento do público americano. Normalmente coloca o cabelo daqui, que é um cabelo que é barato demais e bem ruim de qualidade. Então, como a gente trabalha com extensão, é um pouco diferente, né? Talvez se a pessoa trabalhar com cores e tudo mais, apesar do estilo brasileiro de trabalhar agradar muita gente, algumas pessoas gostam de outro estilo. Então, tem que encontrar uma maneira de se achar mesmo e ver qual público você vai querer focar. Até para você ver o estilo de trabalho que você vai querer expor. O público brasileiro, a gente sabe qual é o gosto, né? É bem perfeccionista, gosta das coisas bem feitas, perfeitas. Então, acaba que o profissional brasileiro, ele é bem qualificado para poder executar a mão de obra, né? Em todas as funções na área da beleza. Eu prefiro o brasileiro com certeza. Então, a gente tem uma saída, um feedback, uma oportunidade muito grande aqui de trabalhar. Então, existem esses 3 públicos, né, que podem ser explorados e são públicos que têm uma massa muito grande, né, e cada público tem um gosto diferente, uma forma diferente, uma exigência diferente, né, em termos de serviços. Então, como a Cíntia falou, você que é cabeleireiro e quer imigrar para cá, você pode ter uma diversidade de opções para você trabalhar. O público americano, a gente já ouviu falar que é um público muito fiel, né? Quando eles fazem algo, você acaba fidelizando, então, mas não é um público tão exigente. Então, a gente está em fase de teste. As pessoas andam, às vezes, com mega reaparecendo, Exatamente. Coisa que para um brasileiro seria um absurdo, né? E Exatamente. com questão de cores também é bem diferente, né? Questão do gosto mesmo, gente. O tom, né, das mechas, do corte. O estilo que a gente gosta é bem diferente. Então, se você tem o interesse de trabalhar um dia nos Estados Unidos, é bom você dar uma estudada, né, no público-alvo e no trabalho específico que você quer exercer aqui. Exatamente. É bom você seguir perfis de salões daqui que atendem mais o público americano para você entender qual é a dinâmica, o que é feito, os produtos utilizados, porque muitas coisas você consegue sim saber através da internet, mas nada melhor como descobrir aqui também, né? Você acaba aprendendo muito, executando no dia a dia, aprendendo e lidando com as pessoas. Exatamente. E existe um campo, né, aqui em Orlando, principalmente, muito extenso para você explorar, tanto no público americano, hispano e brasileiro. Mas é bom você fazer essa avaliação, essa pesquisa, para que você venha já com uma opção determinada. O segundo ponto que a gente separou aqui para poder falar para vocês são sobre as licenças necessárias para trabalhar aqui nos Estados Unidos. Como vocês devem imaginar, não é tão simples assim, né? No Brasil, a gente pode começar a trabalhar sem ter se formado, sem ter um diploma. Muita gente, inclusive, começa assim, nós começamos assim. A gente dentro de casa, né? Dentro de casa, sem ter uma formação. Sem ter formação, e diploma. isso não tem problema nenhum. Você pode trabalhar e tudo mais, tem os seus riscos, né? Mas não tem um problema de fato. Aqui você precisa ter uma licença para executar qualquer serviço que você tenha que atender alguém, tocar em alguém. Por exemplo, se você for trabalhar como recepcionista, você não precisa. Por quê? Porque você não presta um atendimento ao público diretamente. Você não toca no cabelo, exatamente. Então você não precisa de uma licença para isso. Porém, algumas profissões, né, incluindo as de beleza, que é unha, estética, cabelo, extensão, tudo isso, precisa de uma licença, porque você vai tocar diretamente nas pessoas. Você precisa provar que você é habilitado para fazer tal serviço. E como que você consegue essa licença, né? O que você tem que fazer para ter essa licença? Em primeiro lugar, você precisa ser formado de verdade, ter um diploma e ter uma quantidade de horas executada, né? Você precisa ter determinadas horas para fazer
a comprovação da sua formação. Você vai ter que ter um diploma provando isso e aí você consegue solicitar a sua licença. Várias escolas aqui, várias empresas fazem esse trabalho de auxiliar. Inclusive, eu vou ver a possibilidade da gente estar colocando aqui embaixo do vídeo, eu vou entrar em contato com ela, sobre uma pessoa que pode te ajudar. Você que tem interesse de fazer isso, ela pode ajudar você a estar conseguindo. Exatamente. Então, eu vou falar com ela e vou ver isso. Mas você pode, então, trazer o diploma que você já tem e validar aqui, né? Ela vai fazer a validação, vai ver se é tudo direitinho, vai fazer a contagem de horas. Se precisar de alguma coisa, de alguma ajuda, ela vai fazer por você e vai falar para você. Então, você vai se inscrever, né, no DBPR para poder fazer Exatamente. a prova. Existe um órgão chamado DBPR, que é R, né? DBPR, que a Cíntia falou, que é o órgão responsável pelas licenças aqui em Orlando. Exatamente. E você vai fazer essa prova. Algumas funções, se eu não me engano, não precisa de prova. A nossa precisou. A gente teve que fazer uma prova. A prova tem 2 opções de língua, que é espanhol e inglês. E você pode ficar trocando, tá? Então, se você tem alguma dificuldade de entender alguma coisa em espanhol, você pode botar pro inglês e vai variando para você conseguir fazer a prova. Normalmente, você precisa fazer um score de 175, eu acho. Acho que é basicamente isso. São 70 questões e envolve tudo que tem a ver com a sua função e com as regras vigentes aqui, porque as regras são diferentes, gente. Por exemplo, tem que deixar as escovas num líquido específico certinho, depois que você limpa ela, para desinfetar. Depois você tem que guardar. As toalhas tem que ser no armário fechado. Tem várias regras. A licença tem que ser exposta. A licença tem que ser exposta como na tá ali. parede, exatamente. Então, tem várias coisas que você precisa respeitar, porque passa uma fiscalização. Essa fiscalização, ela avalia se tá todo mundo, tudo certinho no salão, se tá com a licença, se você pode executar o que você tá executando. Se você tiver com tudo certinho, não tem nenhum problema, a fiscalização passa, não dá nada, não tem problema nenhum. Então, você precisa estar com tudo ok e resolver essa questão da licença. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre licença, pode colocar aqui embaixo nos comentários que a gente responde você especificamente. Eu vou ver se eu deixo o contato da pessoa para indicar para vocês, para que vocês possam conseguir alguma ajuda para poder fazer essa licença, que é muito importante. A gente não aconselha que ninguém trabalhe sem licença, é muito importante você trabalhar com tudo direitinho. Importante dizer que o pessoal que faz a fiscalização da licença, o DBPR, né, que faz esse controle, não tem nada a ver com o status imigratório da pessoa. Então, a pessoa tem que ter a licença independente do status dela. Independente do status, entendeu? Exatamente. Então, a gente não tá falando de status imigratório. Depois a gente vai entrar nesse assunto. A gente tá falando de licença mesmo, específica para atuar na área da beleza. Então, pessoal, como a Cíntia falou, é muito importante você ter a licença aqui, trabalhar direitinho, porque, diferente do Brasil, aqui é tudo muito bem fiscalizado, é tudo muito bem controlado. Muito organizado. E se você não cumpre as regras, você acaba recebendo multas. E as multas aqui não são pequenas, são valores altos, né? E a gente não quer ficar aqui pagando multa, né? Então, a gente tem esse cuidado de fazer tudo certinho. E não é tão um bicho de 7 cabeças, não, né? Não é. Como as pessoas dizem. Falar, principalmente quem já tá aqui, como se fosse uma coisa impossível. Nossa, não é, gente. Exatamente. Pega o contato, vai conversar, vai tentar. Tenta fazer o seu. A gente tentou, deu certo. Nós fizemos a prova em espanhol, né, Cíntia? A gente entende pouco espanhol. A gente fez a prova antes de vir morar aqui. Exatamente. Né? Antes de vir morar, então, a gente exatamente. nem tava com o nosso visto ainda, não tava com nada resolvido. Então, você pode fazer sim. Exatamente, é bem simples. Bom, galera, a terceira, né, opção, o terceiro ponto que a gente quer compartilhar com vocês são as formas de trabalho que você tem aqui. Né? Algumas pessoas, a grande maioria, começa trabalhando em casa. Não foi o nosso caso. A gente aguardou, né, ter as licenças, ver um espaço, porque a gente já veio com esse planejamento. Isso, eu acho também porque a gente já veio desse ritmo de ter um negócio, ter um salão. Isso. Então a gente já veio procurando um espaço para poder atender. Exatamente. Que já é o nosso costume. Mas a maioria começa trabalhando em casa. A maioria começa trabalhando em casa e a gente decidiu, né, esperar, aguardar e ver um espaço físico para a gente começar a atuar.
Mas existem outras opções. Para quem, como a gente, não quer trabalhar em casa. Exatamente. Existem outras opções também que você vai ter um custo menor, que foi uma das opções que a gente pensou também. A gente cogitou. A gente cogitou a possibilidade de alugar um box. Aqui existem espaços, né? Estúdios que tem até um nome, né? Nomes assim renomados, né? Nomes já conhecidos. Estúdios, tá? Que é um espaço bem grande. Tipo um galpão. Um galpão grande com boxes, né? Pequenos e com uma metragem... Com salões. Mini salões. Tem uns que são maiores e outros são menores, mas são né? salões pequenos e já vem todo equipado, né? Já vem todo equipado, já vem com cadeira, com lavatório, alguns. Então você precisa pesquisar. De água, de luz, tudo. Luz, e aí internet. Você só vai colocar... Internet, você só vai colocar, você vai pagar um valor semanal e vai colocar suas coisas pessoais, né? Sua escova, seu secador, sua luz que eu digo assim, ring light... Mas... Fazer a decoração. Exatamente, mas o básico tá lá. O básico, o principal, cadeira, espelho, lavatório, você já tem. Eu acho que é uma ótima opção para começar. Você começar a fidelizar seu público, levar para esse lugar. Exatamente. Você coloca a sua licença lá e começa a trabalhar. Eu também acho. Você coloca a sua licença, aí tem as questões um pouco mais burocráticas, que é a abertura de empresa, mas é muito simples você abrir uma empresa aqui. Exatamente, é simples e você encontra ajuda com vários contadores. Com vários contadores. Então você pode entrar em contato com o contador, ele faz para você esse trabalho e você já começa com a empresa aberta. Exatamente. E num local como esse, você vai pagar um valor bem mais abaixo do que uma loja. Você abrir uma loja. Como a nossa aqui, a nossa loja ela é grande. Então o mais custo pesado. É menor, né, Cíntia? E eu lembro que nós vimos aproximadamente de 250 a 300 dólares por semana, né? Exatamente. Para você ter um espaço desse. Eu acho que era a partir de 250. Era a partir de 250. A gente não sabe o valor ideal, mas... Exato. Mas você chegando aqui, né? Tem várias opções, né? E for atuar na área da beleza, você tem essa opção, que são os boxes, né, pequenos, que atende a sua necessidade e você já começa a fidelizar o público. Ainda mais para quem está começando, né? Depois você pode vendo outra opção. E é importante dizer que a gente está falando sobre opções fora abrir um salão. Se você tem interesse de abrir um salão, ótimo, você vai procurar um computador, vai procurar um espaço, vai dar tudo certo, você vai abrir. Agora a gente tá, independente, você vai ter que ter licença. Se você for abrir o salão, você vai ter que ter as licenças pro salão e Correto. A licença do profissional. Como profissional. Como profissional. Se você for atuar num local desse que já tem as licenças, você só vai precisar da licença como profissional. Como profissional, porque então, o local ele já tem a licença. As licenças para poder funcionar como salão. Exatamente. Então você vai ter que só cuidar da sua empresa e cuidar de você como profissional. Exatamente. A gente ouve também aqui muitas pessoas falando que tem um atendimento home care, né? Que é ir até a casa do cliente. Só que pra gente também não foi uma opção, até porque o nosso foco... Mas pra muita gente né? Pra algumas pessoas mas a gente não sabe como funciona essa parte legalmente, né? Você ir na casa do cliente. Mas tem muita gente que trabalha assim também, é uma opção que existe. Mas tem pessoas que trabalham assim, exatamente. Então essas são as opções, né, de trabalho. Você esqueceu uma. Sim. Tem a opção também de você alugar uma cadeira em um salão. Alugar uma cadeira, exatamente. Você pode procurar um salão que já existe, que já tem os seus clientes e tudo mais, e alugar uma cadeira, um espaço, né? Você normalmente vai ter o direito a um armário, vai ter direito a usar o espaço comum do salão com os seus clientes. Então, você vai receber seu cliente, você vai ganhar toda a porcentagem dos seus clientes, porque você alugou a cadeira, então você não tem que repassar nada pro salão, e você vai atender naquele salão normalmente, entendeu? E tem também a opção de você fazer uma parceria com o salão e tá trabalhando com as clientes do salão. Então, você normalmente vai ganhar uma porcentagem, né? A porcentagem aqui é negociável, você tem que negociar, em média 50%, 60% que o profissional ganha. Então, é mais ou menos isso. Tô passando para vocês porque eu sei que existe essa curiosidade, né? E você vai atender e vai receber os clientes do salão. É uma boa opção se você não tem cliente, porque até você conseguir fazer sua cartela de cliente, ser conhecido, é uma opção, você procurar um emprego em um salão. E não é difícil. Tem muitos salões brasileiros que estão precisando de profissionais, de mão de obra, né? De profissionais. A gente precisa muito aqui de manicure, muito, né? Exatamente. De especialista em alongamentos de unhas e coloristas. Então, você consegue sim também trabalhar em algum salão. Né? Não é difícil. Não é difícil. Então, galera, é um pouquinho, né, do que a gente tem aprendido aqui, que a gente passou nesse vídeo para vocês, como é a realidade para um cabeleireiro vir para cá, começar a trabalhar. Existem outros assuntos que a gente vai abordar
né, em outros vídeos, que a gente como quem ganha, o valor que o profissional ganha aqui. A gente vai fazer uma pesquisa e vai colocar pra vocês. A gente vai fazer uma pesquisa para vocês, quanto um cabeleireiro ganha aqui em Orlando, em média, né? A gente vai fazer esse levantamento. Vou fazer esse levantamento em Orlando, no norte, em alguns lugares, e vou fazer pra vocês. E outra coisa importante dizer é que você precisa procurar um visto para você atuar. Um advogado de imigração, para você se informar. Imigrando, isso é muito importante. Para você vir para cá de forma legal. É importante vocês pesquisarem sobre isso, qual o visto que serve para você, que se encaixa, porque é complicado falar, porque a gente tem um e às vezes não serve para outra pessoa. Então, no visto que é você muito quer. importante você procurar também um advogado de imigração e se informar antes o que você vai fazer, qual o seu plano para ficar legal no país. Isso é importante demais. Exatamente. Muito obrigado pela sua atenção. Gente. Obrigada. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui para tirar as dúvidas. Curte esse vídeo para ajudar a gente a impulsionar. Se você deixar o comentário, pode ser aqui no nosso Instagram, a gente vai saber quais são as dúvidas para poder falar sobre a área da beleza. E deixe sugestões dos próximos vídeos que vocês querem, os assuntos que vocês querem que a gente aborde aqui no nosso canal. Tá bom, galera? Muito obrigado. Beijo, gente. Forte abraço.